Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Luz no Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero compartilhar hoje com você a homilia da liturgia do segundo domingo da Quaresma do Padre Leomar Montanha, da Arquidiocese de Maringá. Desde já agradecemos você que nos acompanha aqui no canal Luz do Mundo e pedimos a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva. Basta clicar em inscrever e depois acionar o sininho para receber, sempre que uma nova homilia estiver no ar, receber a notificação disso, tá? Desde já a nossa gratidão. Liturgia do segundo domingo da Quaresma, ano A. Somos peregrinos em direção à terra prometida, terra sem males, uma sociedade justa, igualitária e de paz. Na liturgia deste segundo domingo da Quaresma, veremos na primeira leitura, Gênesis 12, de 1 a 4, que Deus toma a iniciativa, escolhe e chama Abraão, lhe promete uma numerosa descendência e anuncia que nele serão abençoados todos os povos da terra. Abraão confia no Senhor, escuta sua voz e segue com determinação sua orientação. Se torna assim portador do projeto de Deus, uma bênção para o mundo. Abraão faz um ato de fé e parte para o desconhecido, deixa sua terra, sua família e segue em direção à terra prometida, terra sem males, uma sociedade justa, igualitária e de paz. Seguir a Deus é assumir uma atitude de permanente êxodo, aceitar o risco da fé e fazer história da salvação. Na segunda leitura, segundo Timóteo 1, 8b a 10, o apóstolo Paulo, perseguido, preso, condenado e prestes a enfrentar o martírio, cheio do poder de Deus, com convicção, estimula seu companheiro Timóteo, convidando-o a reavivar o dom que este recebeu em seu ministério, que consiste fundamentalmente em testemunhar o Evangelho. Este testemunho pode levar ao mesmo destino de Jesus, ao sofrimento, à rejeição e à morte. No Evangelho, Mateus 17, de 1 a 9, vemos que o Cristo glorioso da teofania é o mesmo crucificado, é o mesmo da palavra, é o mesmo da Eucaristia, é o mesmo que está presente naqueles que sofrem e que são marginalizados. O tempo da Quaresma nos convida a experimentar a teofania, que pode ser um retiro espiritual, um curso de formação, um maior engajamento na igreja. Ou seja, a teofania é uma realidade que ilumina outras realidades. Teofania é também buscar a intimidade com Deus, sua amizade, para viver a justiça e a solidariedade, isto é, uma existência mística. No meio dos maiores sofrimentos, Deus nos dá o consolo. Na transfiguração, apareceram-lhe Elias e Moisés. Elias representa o movimento profético. Vede voz de todos os que são perseguidos e que sofrem. Moisés representa a lei, isto é, a vontade de Deus. Este trecho do Evangelho é uma catequese sobre o projeto de Deus e as dificuldades que encontramos no nosso dia a dia, pois, assim como Pedro, que não admitia um Messias sofredor, nós também às vezes queremos um Cristo sem cruz. Tiago e João também discutiam pelo caminho quem seria o maior e ocuparia o primeiro lugar. Não querem compromisso com as realidades temporais, ou não querem entender os sonhos de Deus, que é vida em abundância para todos. Por isso eles dormem. O sono dos discípulos é o sono de quem não consegue acompanhar Jesus em sua oração e missão em união com o Pai. Depois de acordar do sono profundo, Pedro dá sinais de que não está sintonizado com o projeto de Deus. Ele não sabia o que estava dizendo. Pedro quer que Jesus, Moisés e Elias se acomodem na montanha, desviando Jesus de sua missão, e que ele se tornasse privilégio de alguns poucos. O Concílio Vaticano II já constatava que o divórcio entre a fé professada e o comportamento cotidiano de muitos cristãos deve ser contado entre os mais graves erros do nosso tempo. Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, número 43. O Monte Tabor é um momento forte de ouvir Jesus falar: "Este é meu filho amado, ouçam-no." O verdadeiro discípulo não é aquele que se esconde em visões celestiais,
e sim aquele que assume as contradições da história, encarnando os verdadeiros valores do Evangelho. Será necessário ainda que hoje venham vozes do céu para nos dizer: homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Atos 1, 10 a 11. Se somos capazes de que, mesmo por instantes, vislumbrar pedaços do céu, sejamos também capazes de concretizá-lo, já em ações que promovam aqueles que sofrem, que instaurem a justiça e que se posicionem contra tudo o que torna a vida indigna. No Monte Tabor, Jesus manifesta sua glória, mas nos chama à intimidade com Ele, para entrarmos na sua nuvem divina, contemplar o seu lindo rosto, nos apaixonar por Ele e escutarmos a voz do Pai. Podemos subir alguns outros montes além do Monte Tabor. Monte Moriá, Gênesis 22, onde Deus pede a Abraão para pegar o seu filho único, subir esse monte e sacrificar esse filho. Oferece-lhe em troca a sua bênção e a fecundidade na descendência. Monte Sinai, Êxodo 3 e 4, 19 e 20, onde Deus pediu a Moisés que tirasse as sandálias, fosse ao faraó e libertasse o seu povo da escravidão do Egito. Ao mesmo tempo, Deus lhe oferece a segurança da sua presença e a promessa da terra prometida. Monte Carmelo, Deus oferece a Elias segurança no triunfo, no seu poder e na sua força. Deus nos pede para dar morte aos nossos vícios, maus hábitos, atitudes pecaminosas, afetos secretos e inconfessados, para oferecer-lhe todo o nosso coração. Monte Calvário, Jesus quer resgatar a humanidade do pecado e nos conceder uma nova vida por meio de sua morte e de sua ressurreição. Jesus obedece e oferece livremente a sua vida, embora isto suponha ver o seu corpo destroçado, seu coração trespassado e as suas mãos pregadas na cruz. Aqui Jesus nos pede para morrer com Ele, para ressuscitar para uma nova vida, ser grão de trigo que cai na terra e morre para dar bom fruto, fazer a vontade de Deus e não a nossa, e saciar a sua sede implacável. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Além desta homilia, o Padre Leomar Montanha também coloca à nossa disposição a reflexão do Padre Raniero Cantalamessa sobre o tema da liturgia deste segundo domingo da Quaresma. Passo então a compartilhar com você a reflexão do Padre Raniero Cantalamessa. Onde fala Jesus e onde não, escutai-o. Este é meu filho amado, escutai-o. Com estas palavras Deus dava a Jesus Cristo. Deixa eu corrigir, por favor. Este é meu filho amado, escutai-o. Com essas palavras, Deus Pai dava a Jesus Cristo à humanidade como seu único e definitivo mestre, superior às leis e aos profetas. Onde fala Jesus hoje para que possamos escutá-lo? Fala-nos antes de tudo por meio de nossa consciência. Ela é uma espécie de repetidor instalado dentro de nós da própria voz de Deus. Mas por si só, ela não basta. É fácil fazê-lo dizer o que nós gostamos de escutar. Por isso, necessita ser iluminada e sustentada pelo Evangelho e pelo ensinamento da Igreja. O Evangelho é o lugar por excelência no qual Jesus fala-nos hoje. Mas sabemos por experiência que também as palavras do Evangelho podem ser interpretadas de maneiras distintas. Quem nos assegura uma interpretação autêntica é a Igreja, instituída por Cristo precisamente com tal fim. Quem a vós escuta, a mim escuta. Lucas 10, 16. Por isso é importante que busquemos conhecer a doutrina da Igreja, conhecê-la em primeira mão, como ela mesma a entende e a propõe, não na interpretação frequentemente distorcida e redutiva dos meios de comunicação. Onde não fala Jesus hoje para que possamos escutá-lo? Ele não fala certamente através de magos, adivinhos, astrólogos, pretensas mensagens extraterrestres. Não fala nas sessões de espiritismo, no ocultismo. Na Escritura, lemos esta advertência a respeito: não haja entre ti ninguém que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, que pratique adivinhação, astrologia, feitiçaria ou magia.
nenhum encantador, nem consultor de fantasmas ou adivinhos, nem invocador de mortos, porque todo aquele que faz estas coisas é uma abominação para Javé, teu Deus. Deuteronômio 18, de 10 a 12. Estes eram os modos típicos dos pagãos se referir-se ao divino, que buscavam a sorte consultando os astros, ou as vísceras de animais, ou no voo dos pássaros. Com essa palavra de Deus, escutai-o, tudo aquilo acabou. Há um só mediador entre Deus e os homens. Não estamos obrigados a ir às cegas para conhecer a vontade divina, a consultar isto ou aquilo. Em Cristo temos toda a resposta. Lamentavelmente, hoje aqueles ritos pagãos voltam a estar na moda. Como sempre, quando diminui a verdadeira fé, aumenta a superstição. Tomemos a coisa mais inócua de todas, o horóscopo. Pode-se dizer que não existe jornal ou emissora de rádio que não ofereça diariamente a seus leitores ou ouvintes o horóscopo. Para as pessoas maduras, dotadas de um mínimo de capacidade crítica ou de ironia, isso não é mais que uma inócua brincadeira recíproca, uma espécie de jogo e de passatempo. Mas enquanto isso, olhemos os efeitos ao largo. Que mentalidade se forma, especialmente nos jovens e nos adolescentes? Aquela segundo a qual o êxito na vida não depende do esforço, da aplicação no estudo e na constância do trabalho, mas de fatores externos, imponderáveis. De conseguir dirigir em proveito próprio certos poderes, próprios ou alheios. Pior ainda, tudo isso induz a pensar que no bem ou no mal a responsabilidade não é nossa, mas de algo do além. Devo aludir a outro âmbito no qual Jesus não fala e onde, contudo, se lhe faz falar todo o tempo. É o das revelações privadas, mensagens celestiais, aparições e vozes de natureza variada. Não digo que Cristo ou a Virgem não possam falar também através destes meios. Fizeram-no no passado e podem fazer, evidentemente, também hoje. Só que, antes de dar por certo que se trata de Jesus ou da Virgem, e não da fantasia enferma de alguém, ou pior, de farsantes que especulam com a boa-fé das pessoas, é necessário ter garantias. Necessita, neste campo, esperar o juízo da Igreja, não precedê-lo. São ainda atuais as palavras de Dante: sede, cristãos, mais firmes ao mover-vos, não sejais como pena a qualquer sopro. Parágrafo 5º, 73 seguinte. São João da Cruz dizia que desde que no Tabor disse-se de Jesus, escutai-o, Deus se fez, em certo sentido, mudo, disse tudo. Não tem coisas novas para revelar. Quem lhe pede novas revelações ou respostas ofende-o, como se não se houvesse explicado claramente ainda. Deus segue dizendo a todos a mesma palavra: escutai-o, lei do Evangelho. Aí encontrareis nem mais nem menos do que buscais. Zênite 10 de 3 de 2006. Querido irmão, um abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!